Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Muito obrigado, Darrell, e chegou o momento de juntos estudarmos mais um pouco da inspirada e santa palavra do nosso Deus. No capítulo 6 do livro de Josué, lemos o plano estratégico que o Senhor Deus deu a Josué na noite anterior à batalha. Esse plano foi seguido ao pé da letra. O povo de Deus recebeu ordens para sair do acampamento e marchar ao redor da cidade de Jericó. Os homens armados seguiam na frente, depois vinham 7 sacerdotes segurando trombetas e chifre de carneiro. Atrás deles vinham alguns sacerdotes carregando a arca e, por último, o restante dos homens armados e provavelmente o resto do povo. No primeiro dia eles deveriam marchar ao redor da cidade e voltar ao acampamento onde passariam a noite. Na manhã seguinte fariam a mesma coisa. E assim deveriam fazer durante 7 dias. No entanto, no 7º dia, eles deveriam marchar ao redor da cidade 7 vezes. Eles receberam ordens de dar um total de 13 voltas ao redor da cidade. Considerando que o povo estava lutando contra uma cidade fortificada por muros tão largos que casas eram construídas sobre eles, essa estratégia era simplesmente ridícula. Geralmente, uma das defesas do inimigo era colocar aqueles que não usavam armas, como crianças e mulheres, no topo das muralhas. Quando o inimigo aproximava-se dos muros, era atacado com carvão em brasa e pedras que vinham do alto das muralhas. Lembre que um dos maiores generais de Israel, Abimeleque, morreu porque se aproximou muito do muro quando seu exército atacou uma cidade. Encontramos essa história no livro de Juízes. Uma velha segurava uma pedra de moinho de 45 centímetros de diâmetro. Eles moíam milhos com aquele tipo de pedra. Aquela senhora jogou a pedra bem na cabeça de Abimeleque. Com seu crânio fraturado, Abimeleque disse a seu escudeiro: "Pegue a sua espada e mate-me para que não digam que uma mulher matou Abimeleque." Eles o atravessaram com a espada, assim ninguém pôde dizer que uma mulher o matou. Isso se tornou um alerta de estratégia de guerra para Israel. Nunca se aproxime muito do muro, porque foi assim que uma velha matou Abimeleque. Dá para você imaginar o que Deus mandou Josué fazer? Leve todo o povo para o muro de Jericó e marche ao redor dele, bem ao redor dele. Arrisque o povo colocando-o próximo ao muro. Faça isso 13 vezes. Todos deveriam ficar em completo silêncio, exceto os sacerdotes que deveriam tocar suas trombetas de chifre de carneiro. Esse era o único barulho que podiam fazer. Imagine se você estivesse no topo do muro. Você vê aquele povo bem conhecido se aproximando. Como Raabe disse, o povo de Israel era temido e respeitado naquela cidade. Você diz para você mesmo: "Nossa, eles estão vindo na direção do muro. O que estão carregando naquela caixa? Será que é uma arma secreta? Será que vão explodir o muro ou alguma coisa parecida? O que significam aquelas trombetinhas esquisitas que aqueles sacerdotes estão tocando?" Você não acha que as pessoas no topo do muro falaram esse tipo de coisa? Depois que os filhos de Israel marcharam ao redor da cidade, voltaram para o acampamento outra vez. Tenho certeza que a cúpula daquela cidade queimou muito óleo em reuniões sem fim, tentando descobrir o que aquele povo pretendia. Na manhã seguinte aconteceu a mesma coisa. O povo de Jericó deve ter ficado muito espantado porque nenhum deles jogou nada no povo de Israel. Eles devem ter se perguntado: mas o que essa gente está planejando? Depois de marcharem uma vez durante 6 dias ao redor dos muros de Jericó, no 7º dia eles marcharam 7 vezes. E depois de marcharem pela 7ª vez, no 7º dia, Josué ordenou ao povo: gritem! Então cerca de 2 ou 3 milhões de pessoas começaram a gritar. Você já ouviu 10.000 pessoas gritarem ao mesmo tempo? Faz um barulho e tanto, hein?
O povo de Israel devia ter uns 2 ou 3 milhões de pessoas. Imagine o barulho que esse povo fez, gritando todos ao mesmo tempo. Alguns teólogos dizem que a marcha do povo ao redor dos muros causou uma vibração que provocou a queda dos muros. Outros dizem que foi o grito do povo que fez com que os muros caíssem. Como na abertura do Mar Vermelho, é necessário ter mais fé para acreditar em algumas explicações dos teólogos do que para crer que foi um milagre. Um milagre e pronto. O livro de Hebreus esclarece esse ponto para nós. Nesse livro lemos que as muralhas caíram pela fé. Creio que foi exatamente isso que fez os muros caírem, fé. Especialmente a fé de Josué. Josué ficou bem lá na frente liderando todo aquele povo. Foi preciso ter fé. Aquele homem precisou de fé para expor todo o povo a tantos riscos junto àquelas muralhas. As muralhas de Jericó eram muito largas. Se hoje você pudesse ir a Jericó e ver as escavações dessas muralhas, poderia até pensar que elas ainda estão de pé, de tão largas que eram. Na verdade, estão deitadas no chão. Se você visse essas muralhas, veria que elas caíram deitadas no chão. E estão assim até hoje, para todo mundo ver, deitadas no chão. Alguns atribuem essa queda a um terremoto. Se foi um terremoto, aconteceu na hora certíssima. Depois de Josué ter obedecido a Deus em todos os detalhes, houve um terremoto e o terremoto engoliu as muralhas. Lemos que o chão se abriu e as muralhas tombaram. Qual é a aplicação devocional da história de Josué e da batalha de Jericó? Creio que a aplicação seja essa. Quando Josué liderou aquele povo nas 13 voltas ao redor de Jericó, ele tinha um plano. Militarmente falando, era um plano ridículo. Josué tinha um bom plano militar. Por que Josué seguiu o plano ao pé da letra? Por que ele tinha uma certeza a respeito daquele plano? Josué sabia que aquele era o plano de Deus. Ele sabia que tinha sido Deus que tinha mandado. Por isso mesmo, parecendo ridículo, ele executou aquele plano. No livro de Josué, o capítulo 6 fala da batalha de Jericó e descreve o tipo de fé que nos possibilita entrar em nossa terra prometida espiritual e receber o carisma para viver uma vida de santidade. Esse tipo de fé é prático, não é nada místico nem subjetivo. Não é difícil entender o conceito de fé. Fé é obediência. Obediência é uma expressão de fé, porque fé é caminhar. A verdadeira aplicação da história de Jericó é: a fé que caminha é a fé que funciona, e é esse tipo de fé que vence a batalha. A fé que venceu a batalha de Jericó foi a fé que funcionou. A fé que andou ao redor de Jericó. Agora eu pergunto, você tem esse tipo de fé? Por acaso você acha que fé é algum tipo de proposta intelectual? No Novo Testamento, Jesus afirmou que suas palavras não eram apenas palavras de um rabino. Ele disse: as palavras que eu ensino a vocês são as palavras de Deus. No capítulo 7 de João, quando as pessoas perguntaram: mas como pode ser isto? Jesus respondeu: se desejar fazer minha vontade, saberá se o meu ensinamento vem de Deus ou se é apenas o ensinamento de mais um rabino. O que Jesus quis dizer foi que se você realmente quer obedecer e quer saber, terá que colocar em prática. Terá que tomar uma atitude. Essa abordagem é contrária ao intelectual. O intelectual sempre costuma dizer: ei, você tem que me convencer para eu sentir voluntariamente. Você tem que me convencer, aí eu sinto e sigo voluntariamente. Mas Jesus disse: é exatamente o contrário. Você se compromete voluntariamente e depois se convence intelectualmente. Primeiro você anda ao redor de Jericó e depois descobre a fé que funciona e a fé que dá vitória. Mas antes você tem que se comprometer a andar. Os intelectuais há séculos dizem: ver para crer. No Salmo 27, as Escrituras colocam as coisas de outra forma. Davi, com toda a sua experiência de vida, disse: tenho esta certeza, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. O intelectual diz: ver para crer. Mas Deus diz: crer para ver. É essa a ilustração da batalha de Jericó. Quando os filhos de Israel se dispuseram pela fé a rodear Jericó 13 vezes, eles provaram Deus e Deus os provou.
Eu conheci um homem que foi chamado por Deus para construir uma estação de rádio em Quito, no Equador. Esse homem andava com Deus. Seu nome era Clarence Jones. Ele construiu em Quito, Equador, a estação de rádio chamada HCJB. Segundo ele, um dia Deus colocou no seu coração o desejo de construir a torre que transmitiria o sinal da estação no topo de uma montanha específica. Deus deixou bem claro que a torre de transmissão deveria ser erguida naquela montanha. Ele chamou isso de o radar divino. De acordo com o Dr. Jones, através de seu radar, Deus mostrou exatamente onde a torre deveria ser construída. Os engenheiros que trabalhavam no projeto disseram: "Ei, Dr. Jones, deve haver algum engano nisso. A quantidade de minerais nessa montanha causará interferência e magnetizará o sinal, impedindo a transmissão." Dr. Jones voltou ao seu posto de oração. Orou e Deus disse a ele: "É nessa montanha que eu quero que você construa a torre." Dr. Jones desafiou com sua fé os engenheiros e os conselhos dos especialistas. Ele disse: "Coloque a torre naquela montanha, assim mesmo." Os minerais que os engenheiros disseram que destruiriam o sinal fizeram exatamente o contrário. Eles serviram para refletir o sinal e transmiti-lo para todo o mundo. Dr. Jones foi convidado para dar palestras em vários países sobre esse milagre eletrônico que descobriu quando colocou a torre naquela montanha. Foi tratado como gênio. Durante essas palestras, ele pregava um sermão que chamou de o radar divino. Sabe, agradeço a Deus pelas vidas das pessoas que ainda creem no radar divino. Creio que Deus fala conosco em particular. Deus nos revela seu plano e diz o que Ele quer que façamos. Algumas vezes Deus testa a nossa fé deliberadamente com o seu plano, como Ele fez com Josué na conquista de Jericó. O plano que Deus deu a Josué era militarmente ridículo. Deus deu a ele um plano daquele para testar a fé. Se você conhece bem a Deus, pode confiar no seu radar divino e saber que é Ele que está mandando você fazer. Façam tudo o que Ele mandar. Foi isso que a mãe de Jesus disse aos servos em Caná da Galileia. Façam o que Ele mandar. Se você sabe que é Deus que está mandando você fazer alguma coisa, faça com toda segurança. Sabe, não é sempre que Deus age desse jeito. Você observará isso na Batalha de Ai, quando Josué demonstrou que era um gênio em estratégia militar. Deus tem um propósito e ordem para tudo que Ele faz. Ele tem um plano cuidadoso e maravilhosamente traçado. Às vezes Deus testa nossa fé como fez com Josué. Mas quando você estiver estudando o livro de Josué, lembre-se de que o capítulo 6 é o capítulo-chave do livro que nos ensina que a fé é prática. A fé caminha, a fé funciona. A fé vence as batalhas da vida. O nosso tempo hoje está terminando, mas esteja conosco na continuação do estudo do livro de Josué, no nosso próximo programa. Convide um amigo para estar também acompanhando o programa Encontro com a Palavra. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.